Capítulo 4. Deixei de ser escrava do tempo. O enfadonho e libertador trabalho por hora atividade. Como sou psicoterapeuta e professora, e o meu sustento financeiro é baseado em pagamento por hora atividade, aprendi a respeitar o tempo das pessoas, bem como o tempo imposto por cada atividade. Cumpro com prazos. Aliás, esta sempre foi a minha principal característica profissional: ser pontual e cumprir com os prazos das tarefas. É fundamental acreditar que será o tempo o remédio para que a alma possa se reafirmar. Será necessário o tempo para se crer que tudo passará e para se resgatar a fé de que certo dia novas ideias poderão surgir a fim de descobrirmos estratégias para lidar com perdas e chagas emocionais. É preciso tempo para se reestruturar, reencontrar-se e para se rever consigo. É preciso tempo para adquirir tolerância existencial. Precisei conceber que seria o tempo o melhor remédio a se tomar. O tempo foi necessário para que eu pudesse descobrir que a vida é imperfeitamente perfeita e que foi possível, e é possível, se reerguer nos vários momentos em que caímos. O problema não é cair, mas sim não encontrar fé e forças para se reerguer. O tempo também foi necessário para que nessa tessitura da vida e dos acontecimentos, principalmente os mais difíceis, pudesse resgatar a convicção de que sobrevivi e que ainda não era a minha hora de morrer. Foi preciso dar tempo para que eu pudesse desenvolver paciência em mim, que me auxiliou na aceitação de que, em algumas situações, não conseguiria mesmo ter uma compreensão completa. O tempo me ensinou a ser menos exigente em ter compreensões empíricas e não duvidar de certas coisas que outrora duvidava. Ou seja, foi o tempo o meu maior mestre e que me ajudou a elucidar algumas situações que não conseguia explicar no exato momento em que aconteciam. A vida nos apresenta momentos em que a única coisa a se fazer é realmente permitir que a experiência possa acontecer. Não há nada o que fazer contra os acontecimentos, principalmente para evitá-los. E assim, só nos resta definir o que fazer quando permitimos e autorizamos que o tempo faça a sua parte nesta experiência. Realmente, só agora consigo entender a frase: a pressa é inimiga da perfeição. Para que ter pressa, se posso me dar a chance de curtir o tempo e as suas possibilidades de me fazer e refazer. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Pela manhã do dia 26 de julho de 2015,
acordei, dei café da manhã para os meus filhos e para o meu marido, deixei o almoço pronto e saí às 10h35 em disparada, para conseguir chegar a tempo para a meditação. Considerando que o templo onde faço meditação fica na direção oposta à minha casa, arrisquei, mesmo que atrasada, a chegar às 11 horas. Irritei-me que em pleno domingo enfrentava muito trânsito. Depois, percebi que o problema não era o trânsito e nem o que me impedia de chegar ao local desejado. O mundo não tem culpa da minha pressa. Fui eu que não administrei direito o meu próprio tempo, pois cuidei muito dos outros, mesmo que sejam meus filhos e meu marido, e me coloquei em segundo plano. Voltando à cena do meu possível atraso para a meditação. Titubeei várias vezes durante o caminho se retornaria ou não para minha casa, uma vez que já eram 10h50. Consegui chegar às 11 horas em ponto, mas quando cheguei estava escrito: estaremos fechados até o dia 3 de agosto. Era dia 25 de julho. E pensei que se tivesse desistido de ir, apesar da minha dúvida e autocrítica por não ter administrado bem o meu tempo, nunca saberia que não era eu que estava atrasada e incorreta, como sempre me sentia, mas sim que o local estava fechado até dia 3 de agosto. Refleti tanto sobre o meu jeito autocrítico de ser, pois muitas vezes as coisas acontecem ou deixam de acontecer não necessariamente por minha responsabilidade e culpa. Percebi que tenho de fazer a minha parte, deixar que o tempo me auxilie e não me deixar desviar do meu foco. Devo ser congruente com a priorização de para onde deverei direcionar as energias para cumprir minhas tarefas diárias. No final, tudo dará certo. E como o dito popular traz e nos ensina, se não está dando certo, é porque não chegou ainda no final. Quando retornei à ativa, tive tanta sede de vida. E por isso investi minhas energias para retornar algumas das minhas atividades, organizando minha casa, o meu consultório e a minha vida. Feliz, eufórica, ainda sem esperanças, melindrada, ansiosa, atabalhoada, trocando os pés pelas mãos, não conseguindo ficar em pé, percebendo que as minhas sinapses ainda não estavam zero bala, respeitei o meu momento, pois sabia que todo o meu estado tinha a ver com a minha necessidade de autorregulação. Algumas pessoas próximas fizeram alguns comentários com que me senti ofendida e magoada, provocando feridas que me marcaram e que ainda estão em cicatrização. Deus colocou essa provação para a sua vida e na sua vida da inflamação cerebral porque você é materialista, Karina. Você mereceu passar por tudo isso, pois não sabia se cuidar. Karina, você está em mania. Você não está vendo seus limites. Você está em euforia por querer arrumar todas as coisas na sua casa e na sua vida. Você não acha que está exagerando ao dizer que andava e se movimentava de maneira lenta e caquética?
Às vezes eu tentava identificar se as suas mensagens eram delírios ou não. Karina, você recebeu mesmo alta do médico? É que às vezes te sinto muito acelerada, trocando os pés pelas mãos ou fazendo coisas com muito detalhamento. Permaneci em silêncio diante desses infelizes comentários. Mas o que eu realmente tive vontade de falar para essas pessoas era: meu Deus, se eu não te perguntei o que você acha de mim, por que é que está dizendo isso? Eu me sinto tão estuprada. Me deixa tentar me reorganizar à minha maneira e, por favor, me respeite. Você que fez parte de toda a minha jornada para me recuperar, poderia ter percebido que eu ainda não estou bem e que a sua fala me machuca ainda mais. Eu já me meti na sua vida? Se eu suportei e enfrentei esse tombo e reconciliei minhas forças, eu não acho justo que você queira opinar ou dar seus palpites sobre a maneira como eu deverei me comportar justamente agora. Dar palpites ou até compartilhar o que você pensa não significa cuidar, nem ser amigo, pelo menos para mim. Foi preciso, então, perceber que eu deveria filtrar de uma vez por todas o que eu ouvia de maneira indiscriminada e que deveria direcionar minhas energias para muitas outras coisas, para as minhas coisas. Estava enganada com a crença de que se a pessoa é amiga, ela sempre tem razão. Uma amiga ouviu que eu havia me oferecido para dar uma disciplina como voluntária e mesmo sabendo que eu estava no aeroporto em minha primeira viagem após minha recuperação, ligou 2 horas antes de minha viagem dizendo: Karina, não se mostre muito espontânea e impulsiva neste período de retorno, pois as pessoas podem achar que é narcisista e arrogante ou podem se sentir ameaçadas. Agradeci a percepção dela a meu respeito, dizendo que aos poucos aprenderia o que ela estava tentando me ensinar. Dizendo: obrigada por querer me ensinar como me comportar nesse momento. E ela insistiu: mas, Karina, existe uma grande diferença entre ser espontânea e impulsiva. Percebi nessa hora que eu estava tremendo e com muita falta de ar. Aí me dei conta de que eu não deveria estender o assunto. Afinal, ainda estava no saguão do aeroporto aguardando o avião. Dessa forma, eu me dei pela primeira vez o direito de considerar inoportuno o momento para conversar com minha amiga sobre o meu próprio comportamento, que supostamente ela falava que era inadequado. Concluí que era ela quem estava sendo inadequada, por saber que eu vi a morte de perto e que por isso eu tinha sede de vida. A insistência dela em me oferecer um ensinamento não estava compatível com a minha necessidade e percebi que eu não tinha a prontidão para aceitar naquele momento ensinamentos que eu não procurava, não tinha nem perguntado. Decidi que iria educadamente me despedir dela. Agradeci novamente e disse que precisaria desligar o telefone, pois o avião já havia chegado. Valorizando como sempre o que o outro dizia a meu respeito, entrei no avião chorando e me sentindo muito inadequada novamente, considerando que o que a minha amiga acabara de falar para mim era a pura verdade. As noias me pegaram novamente e comecei a duvidar se seria capaz de reinserir as atividades em minha vida. E nesse momento, já dentro do avião,
iniciei uma conversa com a minha mãe. Coloquei conversa entre aspas no livro, porque a minha mãe faleceu em 2013 e que a conversa que tive com a minha mãe foi realizada como um ritual necessário para lidar com a falta de proteção que sentia naquele momento. Falava para mim e para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me dê discernimento para que eu não valorize mais o que os outros pensam sobre mim. Dê-me forças para que eu consiga lidar com pessoas que não entendem este momento que eu passo. Depois de muito chorar, dentro do avião, consegui me acalmar e a serenidade começou a emergir quando me ofereci uma autoanálise refletindo. Quem fica por 5 meses parada em todas as atividades, sentindo-se impotente e extremamente cética a respeito de sua recuperação, ao ter o privilégio de retornar sem sequelas motoras e cognitivas, aceitaria ser repreendida em sua espontaneidade e energia? Ao pensar nisso, minhas noias lindamente foram embora. Cheguei à conclusão de que deveria me libertar da opinião alheia, mas que isso levaria tempo. Sendo assim, eu coloquei essas relações em molho para maturar e para que eu pudesse apurar o gosto a fim de redirecioná-las e direcioná-las posteriormente. Tudo aconteceu porque deveria acontecer, exatamente como foi, sem tirar nem pôr. Vivi o caos para que eu pudesse sair desta fase purificada, limpa e liberta para dar mais sentido à minha existência. Percebi que deveria estar em primeiro lugar em minha agenda. Caso contrário, posso permitir que aconteça comigo o mesmo que ocorreu com a personagem da história que conto a seguir. Era uma vez uma pessoa que ficou doente e seu amigo o assistiu a noite inteira. De manhã, o doente se recuperou, mas o amigo morreu. Eu me considero como o amigo que morreu. Percebo que meu tempo nunca fora direcionado para mim. Para tudo o que tinha de fazer para mim, tinha pressa. Pudera. Sempre precisei socorrer minha mãe de suas tentativas de suicídio e não podia perder tempo. Era uma questão de vida ou morte. Sempre me percebi agitada e sobressaltada para executar e entregar de forma eficaz e eficiente as várias tarefas assumidas. Fui eficiente, eficaz e rápida, mas a direção da entrega era sempre para os outros e nunca para mim. Nunca tive a paciência dos meus ancestrais japoneses. No entanto, algo novo e inusitado surgiu felizmente em meu caminho: o respeito com meu próprio tempo. O limbo nos ensina que a vida é muito curta se continuarmos a vacilar. Não vacile durante um tempo de sua existência e não perca seus neurônios para a destruição, a sua e a do outro. Faça a questão de se parabenizar diariamente, sem modéstia e sem medo de ser arrogante. Lembre-se que graças às suas escolhas e renúncias, você tem o grato presente de ser quem você é. Tudo
tem o seu tempo para acontecer e nada acontece por acaso. E você tem respeitado o seu próprio tempo de apenas ser? Casada com um baiano, costumo dizer para ele: "Pra que pressa, ó meu rei?" E aprendo diariamente que tudo tem o seu tempo de acontecer. Embarquei em uma jornada disposta a não ter mais pressa e prometi a mim que só finalizarei quem sou quando eu morrer. Eu morrerei a meu tempo, ou como brinco nomeando a morte como lobo, no dia em que o seu lobo chegar. Todas as relações interpessoais neste livro foram refletidas e senti que poderia me autorizar a dar tempo para repensar no valor de algumas delas. A clareza do quanto é importante dedicar meu tempo para mim, inclusive para apaziguar e curar os amores, desenvolvendo em molho que os amores desrespeitados, envenenados e mortos. A partir do momento em que encontrei um meio termo para compreender as atitudes de certas pessoas, passei a experimentar outro desafio, o de ficar com o que era bom. Tornou-se bem difícil ficar com o que era bom, pois sempre tive a sensação de que a bonança era efêmera e que a tempestade seria mais duradoura. Pensamento maniqueísta enraizado também na maneira como percebia a vida. Precisei de tempo para amadurecer que a vida alheia é somente um direito de cada ser humano e que não é porque alguém acha algo sobre mim que eu devo cumprir à risca o seu conselho. E que não devo entender que o que ouço deve ser encarado por mim como uma tarefa a ser cumprida. E como a fenomenologia ensina, a verdade se mostra em facetas. A condição sine qua non para que eu possa olhar de frente todas as pessoas com quem eu me relaciono é o tempo. O tempo é meu grande aliado para me ajudar na discriminação da direção da qual desejo lançar mão do esforço que empreendo em todos os meus projetos. O tempo, ele é meu aliado e meu amigo, para que eu possa exercitar a força de vontade para fazer do mundo um lugar melhor. É o tempo, o meu grande aliado, para que eu possa extrair da alegria as boas energias que emanamos. O tempo me ajuda a identificar, para que eu possa aprender o lúdico com as crianças, que no caso são os meus filhos e os filhos de outras pessoas que eu amo. O tempo me ajuda a reconhecer quem eu sou, a acreditar que o ser humano deva ser tratado tal como um ser que é. E principalmente, o tempo é meu grande amigo para entender que viver é a arte que leva tempo. Faço um convite para que você não se apresse e não antecipe mais nada em sua vida. Eu espero que seu foco seja o de viver plenamente o seu tempo de existência de forma singular,
no aqui e agora. Você acabou de ouvir trechos do livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Esse livro foi escrito porque acredito ser extremamente elegante perseverar, apesar da dor e dos tombos. Encontrar maneiras possíveis de se reerguer e procurar uma boa forma para continuar se sustentando nos próprios pés. Será uma temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br. Se tem vida, tem jeito.